A Confraria dos Cavalheiros da Tábua Quadrada recebeu no seu último jantar convívio um convidado muito especial, o engenheiro Costa Ferreira, responsável técnico da Motengil. Respondeu às mais diversas questões levantadas pelos confrades. Os países africanos, especialmente os PALOPs, são uma porta de entrada e bem aberta para esses investidores. Mas muitas questões se levantam no que diz respeito à capacidade desses países receberem, não só financeira, mas também em termos de experiência, falando, todos esses investidores. Nunca discutimos pessoas, religiões ou partidos. Sempre aqui fizemos a discussão das coisas que, boas ou más, vão acontecendo na nossa terra, vão acontecendo no nosso país e até além fronteiras nos PALOPs, conhecidos assim, as ex-colónias por aí fora e do Brasil, inclusivamente. Por isso, meus amigos, repito, é um grande privilégio, um orgulho tremendo ver aqui hoje praticamente 50 pessoas. A confraria já teve mais sacados, já houve um que tivemos a bater os 80, portanto, nomeadamente quando se tratou de alguns ministros que cá estiveram já, alguns presidentes de Câmara e candidatos a tal, e recordo aqui com saudade, e porque está aqui hoje a esposa. Eu não pedi autorização, mas eu tenho que dizer isto. Uma das confrarias mais concorridas que nós tivemos foi, há uns anos, esta parte, foi com Costa Martins, o ex-ministro do Trabalho, lembrar-se-ão, ex-homem de Abril, Costa Martins, que faleceu recentemente, dado o espaço temporal, num acidente de aviação. Vejam bem como é que as coisas são, e que teve aqui das maiores confrarias sempre, onde ele fez justiça disso, muitas verdades a propósito da Revolução de Abril de então. Se eu puder ajudar, estarei nessa disponibilidade, não tenho qualquer problema nessa área. E, de facto, relativamente às ex-colónias e ao Malawi, inclusivamente, tenho sido um profissional lá nos últimos 8 anos e tenho observado várias realidades por essas bandas, por esses lados, e naquilo que eu puder, em termos pessoais, e na ajuda que puder dar, depois podem contar comigo. Para Moçambique, investir o resto da sua vida. A legislação tende muito a ser uma cópia ou a aproveitar a legislação portuguesa. Portanto, a forma como os assuntos são tratados em termos de fiscalidade, de legislação até, é um pouco a legislação portuguesa. O problema, penso, é no mercado existente, não é? No mercado, aí é que eu diria que é o busilis da questão, não é? Se é fácil chegar lá e arranjar emprego, se é fácil chegar lá e montar uma empresa, se é fácil chegar lá e ver, ter a lucidez para descobrir um negócio que realmente vale a pena. Eu diria que na parte do sul, portanto, a nível do Maputo, essa situação é uma situação bastante explorada, bastante pelos sul-africanos, portanto, bastante controlada pelos sul-africanos, e que eu diria e aconselharia às pessoas, se alguém estivesse a pensar nisso, a pensar no norte de Moçambique, portanto, a pensar nas zonas da Beira para cima, portanto, Corredor da Beira, Corredor de Nacala, Tete, zonas nessas áreas, não é? Climana, Nampula, portanto são zonas que estão de facto a renascer. Eu tive a oportunidade de ir à Beira há coisa de 4 semanas e de facto fiquei surpreendido com a agitação económica, não é? Portanto, o movimento que via na Beira, portanto não estava à espera de ter visto o que vi. E infelizmente
vi no avião que me levou para lá bastantes brasileiros, no avião que me trouxe bastantes brasileiros, lá bastantes brasileiros e poucos portugueses. Portanto, de facto, pá, é uma zona que daí para cima, ou seja, na parte norte, pá, em que os portugueses, na minha opinião, pá, deveriam investir mais, ou ter a possibilidade de... Em que medida é que as nossas empresas teriam capacidade de criar um sonho americano, por exemplo, nos países da África? É uma pergunta complicada, não é? É uma pergunta complicada, mas quem? As empresas que tiverem capacidade de resposta, que tiverem know-how e conseguirem chegar a um mercado desses, a um mercado emergente, como é o mercado moçambicano, brasileiro, ou seja lá, o angolano, isso é de facto uma grande... seria o ideal, não é? Seria aquilo para o qual todos nós, penso que as pessoas que aqui estão, gostariam ou teriam essa possibilidade, não é? E acho que é nesse sentido que a minha ajuda, pequena que seja, ou aquilo que eu puder ajudar, é esclarecer exatamente esse ponto, não é? Aonde é que, ou elucidar, ou tentar responder a alguém, a alguma questão que me possam pôr, relativamente à possibilidade de chegar a um país desses, pá, e se integrar no meio. A pergunta é simples, numa altura em que ninguém paga a ninguém, o está a pagar. E estou convencido que há de haver suíços, italianos, há de haver dinamarqueses, há de haver todo um grupo de gente, pá, europeia que querá investir e que necessita, e há de necessitar certamente, daqueles que vão intervir no terreno, não é? Aqueles que vão chegar ao terreno, penso que é aí a nossa área e aquilo onde nós nos movimentamos mais facilmente, não é? E aí, se conseguirmos chegar, se o negócio for de facto com gente credível, não é? Pois eu acho que, por exemplo, Moçambique está dentro de um quadro do direito internacional, não é? Portanto, não, é um país democrático, não é? Se existe de facto algum gabinete, digamos assim, de apoio dessas empresas a outros investidores portugueses fora. Se existe essa... Não tenho conhecimento. Digamos, o acontecimento mais relevante a esse nível, onde se vê uma grande consideração de portugueses com o apoio do consulado, onde o consulado, eu tive a oportunidade também de me aperceber que o consulado teve alguma força e intervenção nisso, foi na Feira Internacional de Moçambique, que é a FACIM. Portanto, a FACIM esteve... portanto, tem sido um acontecimento em Moçambique onde, de facto, os empresários portugueses se unem. Um organismo que faça que... não tenho conhecimento. Não conheço. Acho que é das experiências. Mas que ela existe, não é? Que é uma justiça, que é um Estado de Direito, isso ninguém o pode negar, não é? Portanto, pois, não, mas as notícias que eu tenho são situações muito similares. Portanto, estamos a falar de situações muito idênticas. Muito real. Exatamente. É assim. Subscrevo. Se as pessoas tivessem força e se tivessem capacidade para realizar uma associação, um grupo, enfim, eu sinceramente acho que seria uma excelente ideia. Seria uma excelente ideia para todos aqueles que se quisessem instalar lá. Há majoração, não há majoração, fazem locais? Que eu saiba, não. Não há casos de Não, que eu saiba, não. uma pergunta concreta. Aconselha-me, no caso de estar lá, aconselha-me a ter eventualmente as duas responsabilidades moçambicanas portugueses ou podemos facilmente... O mercado é um mercado aberto. Portanto, tem tudo a ver com as capacidades de quem chega e de quem consegue... Eu tenho visto um pouco de tudo.
regulamentação existe? É que é aplicado? São os regulamentos a nível da Ordem dos Engenheiros, a nível das associações, é muito semelhante ao nosso. Portanto, as leis que lá existem são tiradas quase que a papel químico, não há uma grande diferença, eu não apercebi disso. Portanto, o nosso raciocínio, as exigências ao nível do município, lá não são câmaras, são municípios, são umas exigências idênticas, ao nível das empresas são umas exigências idênticas, portanto, as leis são parecidas, portanto, não há grandes alterações, portanto, a esse nível penso que não há uma preocupação, a pessoa tem que ir, olha, o que é que me pediram? Pediram-me o registro criminal, pediram-me o certificado de habilitações, pai, portanto, é nessa base. Em termos profissionais, não é? Em termos profissionais, não há. Tanto que eles não têm know-how, não têm capacidade e não tomar eles terem gente para preencher os quadros deles lá, não é? Para estarem. Não, mas agora a nível social, não é? A nível de sociedade, vê-se muito um grande interesse em vir para a Europa, em vir visitar a Europa, em vir. E sim, constato isso, de facto. Que é que as outras 43 grandes empresas que estão no exterior não seguem o exemplo? Só no terreno e só no sítio é que se poderá, as pessoas poderão ter conhecimento e constatar a realidade para se perceberem para onde é que se hão de lançar, o que é que hão de fazer e o que é que a sua capacidade profissional lhe poderá ser mais útil, não é? Mas é no terreno, tem que lá ir, tem que lá estar alguém que de facto transmita essa informação. Porque praticamente no Norte há muito menos população, na verdade, há muito menos venda. Tudo tem a ver com a realidade, não é? Com constatar a realidade. A pessoa, se vai para o Sul, vai perder, na minha opinião, e por aquilo que eu tenho constatado, vai ter custos, vai perder inércia, digamos assim, quer dizer, a força com que vai, o potencial com que leva, vai perdê-lo. Em Angola temos que é mesmo assim, temos alguns cunhas bastante fortes para poder entrar. Ouça, é evidente que precisa sempre, certamente, estou convencido, que precisará sempre de alguma orientação, não é? Alguém que... mas aquilo que eu poderei dizer agora, neste momento, é que, de facto, é um bom exemplo onde o consulado português em Moçambique, em Maputo, lhe poderá dar informação mais concisa, mais concreta sobre o que está em causa. No final deste animado debate que constituiu as perguntas e respostas dos confrades e convidado de honra, respectivamente, nós pudemos estar à conversa com o engenheiro Costa Ferreira. Uma conversa mais objetiva com o Algarve Press. O técnico da Motengil foi também ele bastante objetivo para se perceber que há muitas oportunidades. Investidores ou interessados em investir não faltam. É importante que os portugueses consigam pôr lá fora o seu know-how, não é? A sua capacidade de trabalho, o seu empreendedorismo, não é? Só assim é possível, de facto, conseguir-se fazer alguma coisa. Esses países são países com carências grandes em termos de desenvolvimento, é um facto, toda a gente sabe disso, não é? E não há tempo a perder, portanto as pessoas devem, de facto, para tentar organizarem-se, tentarem juntar sinergias no sentido de conseguirem chegar a essas sociedades, não é? Dos dois grandes países, qual deles o melhor hoje para apostar? Moçambique ou Angola? Não sou mais certo para lhe dizer isso, mas acho que qualquer um dos países, cada um deles com as suas
características próprias, não é? São ambos países onde os portugueses já vêm apostar, sem dúvida. Os chamados países emergentes, não é? Onde se inclui o Brasil, a Índia, a China. Portanto, esses países, de facto, tem-se constatado, e é fácil verificar isso nos países de expressão portuguesa, esses países têm uma grande influência e por aquilo que se vê e que se constata é que nos estão a ultrapassar. E se nós não tivermos, se não pusermos pés ao caminho, não é? E se não nos acautelarmos, não é? De facto, estamos a perder oportunidades que... Mas é importante que quem parte de cá até às Áfricas não pense com espírito colonialista. Vão com espírito aberto. Caso contrário, o falhanço pode ser terrível. Portanto, agora, é preciso que as pessoas consigam estar integradas nesse sistema. Agora, chegar lá, como também tenho tido a ocasião de ver, portugueses a chegarem lá perfeitamente desenquadrados, não é? Onde me tenho percebido que as pessoas estão completamente desprotegidas, sem nenhuma orientação, dessa forma não é possível, não é? Se tiver que deixar um conselho aos compatriotas portugueses, quer trabalhadores, quer empresários que queiram ir para esses países, para os Palopes, que conselhos é que lhes daria, ou que conselho principal lhes daria? Avaliarem bem as áreas de intervenção, fazerem uma prospecção de mercado, não é? Uma análise, para tentarem perceber, não é? Para onde é que devem caminhar, não é? Como se pode bem ver através desta reportagem feita em parceria do Algarve Press com a Switch, quer no debate dos Cavalheiros da Tábua Quadrada com o engenheiro Costa Ferreira da Motengil, quer na entrevista que nos concedeu, ficou bem definido um pormenor importante. Quem, empresários ou trabalhadores, queira ir para a África, é preciso não só ter dinheiro, mas acima de tudo perceberem que estão em países em franco desenvolvimento e por isso com oportunidades que a Europa está a fechar e com as portas totalmente abertas em África. Assim as saibam aproveitar.